Olá! Mais um Cooper Pratique para vocês curtirem. Agora em clima de Natal. Vamos aprender hoje a fazer biscoitos de Natal da vovó. Vamos começar? Então anote aí os ingredientes para a massa. 250 gramas de manteiga, 3 xícaras de açúcar, 2 ovos, 4 gemas, meia xícara de leite, raspas de limão, 1 colher café de condimento em pó, 1/4 de xícara de araruta, meia colher café de sal, 2 colheres de café de bicarbonato de amônia ou sal amoníaco, 2 colheres de café de fermento químico, farinha de trigo até dar o ponto, mais ou menos 8 xícaras. Então, agora vamos ao modo de preparo. Em um recipiente você vai colocar a manteiga, o açúcar e vai misturar até fazer um creme. Agora já juntamos o açúcar com a manteiga. Vamos acrescentar as gemas e os ovos inteiros. Agora já chegou no ponto desejado, que é um creme, ó. Ele formou esse creme. Vamos acrescentando os demais ingredientes. Nós vamos colocar o leite com bicarbonato de amônia. Nunca pode esquecer de desmanchar o bicarbonato no leite primeiro, para ele não ficar nenhum resíduo. E daí depois podemos acrescentar na nossa receita. Vamos acrescentar a araruta, o sal, o condimento. Esse condimento ele tem noz moscada, cravo da Índia e canela em pó. E também a raspa de limão e o fermento em pó. Vamos misturar tudo. Misturamos todos os ingredientes, já está homogeneizado. Agora vamos acrescentar a farinha de trigo aos poucos, sendo que o que foi de tempero aqui é o seu gosto. Você coloca o que você quiser. Farinha de trigo aos poucos. Eu vou iniciar no recipiente, mas depois eu vou para a bancada para finalizar. Agora vamos colocar na bancada e juntar a farinha de trigo até dar o ponto. Agora vamos juntando toda essa farinha de trigo e é mão na massa até dar o ponto. Ah, uma coisa muito importante, vocês não devem sovar a massa do biscoito. Muitas pessoas acham que devem sovar. Quanto mais você sovar, você vai ativar o glúten, o seu biscoito vai ficar duro e não crocante. É só misturar a farinha de trigo, então nada de sovar a massa. Agora a nossa massa já está no ponto, então assim, não sovei, né? Só misturei. Aqui você vai pegar um pedaço da massa e ela não deve grudar na mão. Ó, ela solta, é uma massa que está solta. Esse é o ponto dela. A nossa massa vai ficar na geladeira descansando no mínimo por 1 hora, mas se você quiser, pode fazer no dia anterior. A nossa massa já descansou por 1 hora, coberta com saco plástico. E eu vou dar uma dica ótima para esticar a massa, que é entre 2 sacos plásticos. Você vai colocar o saco plástico embaixo, a massa, essa aqui eu já dei uma esticada para ficar no formato fácil. Outro saquinho plástico você cobre e vai usar o rolo. Você vai usar o rolo para esticar. Ela fica bem fácil, você prende com a barriga na mesa, o saquinho, e ela vai esticar facilmente. Mas, por exemplo, se eu quero fazer tudo com a mesma medida, que ela fique com uma espessura só, eu posso usar 2 réguas que vão servir bem. Você vai pegar 2 réguas iguais e vai colocar no lado da massa, na largura do rolo, no máximo a largura do rolo, e vai abrir a massa apoiando na régua. Os seus biscoitos vão ficar sempre com a mesma espessura. Para cortar os biscoitos, a gente usa cortadores.
Mas assim, se você não tem um cortador, até um copo você consegue cortar os biscoitos. Vamos cortar a nossa massa e vamos colocar na forma. Essa forma eu forrei com papel alumínio, mas pode ser papel manteiga, levemente untada. O plástico até facilita na hora de soltar o biscoito do cortador, ó. Agora eu vou levar ao forno a nossa forma. Essa é a distância que vocês devem dar entre os biscoitos, pois eles vão crescer. Eles vão levar para assar em média uns 10 minutos, forno 200 graus. E essas sobras de massa, você vai juntar tudo com mais um pedaço de massa nova e vai fazer novos biscoitos. Agora é a hora de prepararmos a cobertura. 2 xícaras de açúcar confeiteiro ou impalpável peneirado, meia xícara de claras, 3 colheres de sopa de vinagre e 1 colher de chá de amido de milho. Para preparar a cobertura, na batedeira a gente vai colocar as claras, vamos ligar ela, bater um pouquinho. É só para misturar ela mesmo. Agora vamos colocar metade desse açúcar confeiteiro ou impalpável. O impalpável é porque ele já vem com amido de milho junto. Se vocês forem usar o impalpável, não precisa colocar esse amido de milho aqui. Vamos bater. Você bate um pouco, vai acrescentar o restante do açúcar confeiteiro. Dá uma misturada, mistura um pouco para juntar esse açúcar e vamos levar para bater de novo. E vamos acrescentar 1 colher de vinagre, que ela já vai ajudar a dar o ponto. Vamos colocar mais 1 colher de vinagre, a segunda, e bater mais um pouco. O ponto é esse aqui. Agora os nossos biscoitos já assaram, estão frios. Vamos decorar? Esse glacê, ele é bem fácil e rápido. Você vai passar ele com uma espátula, dá uma ajeitada e ele já fica prontinho. Depois que você já cobriu todos os biscoitos, você vai usar um açúcar colorido. Vai colocar pouquinho em cada biscoito. Os biscoitos você vai levar ao forno com 100 graus de temperatura e vai observar à medida que eles forem assando. Varia conforme cada forno. E um truque é deixar um dedo da porta entreaberta. Você não pode fechar completamente. Se fechar completamente, ele não seca. Agora eu já tirei os biscoitos do forno. E olha só, lá no forno você vai colocar o dedo em cima. Se não afundar o seu dedo é porque já está no ponto, está seco. Daí é só tirar do forno e espera esfriar. E agora eu vou ensinar para vocês como dá para fazer uns doces delicados também com glacê real. O glacê real você vai colocar em saquinho plástico, fechar e vai usar como se fosse uma caneta. E com aquele nosso glacê que a gente já cobriu antes, ele é um glacê mais molinho, esse eu vou preencher. E com a ajuda de um palito de dente, você vai preencher junto do glacê real. Quando você preencheu, você vai levar da mesma forma que o doce anterior, até ele ficar seco. Com o doce já seco, você vai agora decorar novamente com o glacê real. Com o glacê real, você não precisa levar ao forno, ele seca naturalmente. E essa foi a receita do biscoito da vovó e desejo para vocês um Feliz Natal!